Esse mês nós pensamos, nesses 4 domingos, sendo esse o quarto, não é? Sobre escolhas. E nós pensamos logo no primeiro domingo a respeito de fazer uma escolha. Eu vou querer ser um adorador ou um consumidor. Porque o Pai procura os que o adorem em espírito e em verdade, e não apenas consumidores dos bens religiosos, que são ofertados no mercado religioso em abundância. Você tem muitos tipos e modelos para você abraçar. Deus espera que nós sejamos adoradores. No segundo domingo nós pensamos sobre um coração comprometido ou um coração dividido. Quem é que é o dono do nosso coração? E vamos lembrar sempre que eu não sou adorador para o resto da vida, né? Agora eu sou adorador, não sou mais um consumidor. Que a cada domingo, a cada dia, eu tenho que tomar essa escolha. Eu vou acordar e de repente eu vou falar, hoje eu vou ser adorador ou vou ser consumidor? Isso não, então a gente precisa tomar essa escolha. E no terceiro domingo, que foi o último domingo agora, nós pensamos sobre ser quente e frio, sobre aquela palavra que Jesus manda João escrever para aquela igreja de Laodiceia, sobre a falta de intensidade, sobre essa ideia de que eu não sei qual é a tua. Você está, esse negócio morno aí que não vai, não fica, essa falta de intensidade de tal maneira que marque a sua vida, o seu relacionamento com Deus. E hoje eu gostaria de pensar com os irmãos sobre dançar ou chorar. E aí em Mateus capítulo 11, dos versículos 1 até o 19, diz assim: Quando acabou de dar essas ordens aos seus 12 discípulos, Jesus saiu daquele lugar e foi ensinar e anunciar a sua mensagem nas cidades que ficavam perto dali. João Batista estava na cadeia e, quando ouviu falar do que Cristo fazia, mandou que alguns dos seus discípulos fossem perguntar a ele: O Senhor é aquele que ia chegar, ou o Messias prometido por Deus, ou devemos esperar outro? Jesus respondeu: Voltem e contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o evangelho. E felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João: O que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem bem vestido? Ora, os que se vestem bem moram nos palácios. Então me digam, o que esperavam ver? Um profeta? Sim, e eu afirmo que vocês viram muito mais do que um profeta, porque João é aquele a respeito de quem as Escrituras dizem: Aqui está o meu mensageiro, disse Deus. Eu o enviarei adiante de você para preparar o seu caminho. Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. De todos os homens que já nasceram, João Batista é o maior. Porém, quem é o menor no reino dos céus é maior que ele. Desde os dias em que João anunciava a sua mensagem até hoje, o reino do céu tem sido atacado com violência e as pessoas violentas tentam conquistá-lo. Até o tempo de João, todos os profetas e a lei de Moisés falaram a respeito do reino. E se vocês querem crer na mensagem deles, João é Elias que estava para vir. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Mas com quem posso comparar as pessoas de hoje? São como crianças sentadas na praça. Um grupo grita para o outro: Nós tocamos músicas de casamento, mas vocês não dançaram. Cantamos músicas de sepultamento, mas vocês não choraram. João Batista jejua e não bebe vinho, e todos dizem: Ele está dominado por um demônio. O Filho do Homem come e bebe, e todos dizem: Vejam, este homem é comilão e beberrão, é amigo de cobradores de impostos e de outras pessoas de má fama. Porém, é pelos seus resultados que a sabedoria de Deus mostra que é verdadeira. O que Jesus está falando para nós aqui é sobre essa questão de sermos satisfeitos ou estarmos insatisfeitos. Você deve conhecer alguém que, como ele fala aqui nessa parábola, quando ele fala sobre estas crianças que
na brincadeira, cantam músicas alegres ou músicas de casamento, e as pessoas não brincam de casamento, e quando cantam músicas de sepultamento ou de um velório, as pessoas não choram. E são pessoas que para elas nada está bom, não importa o que seja feito. Se cantar alegria, não está bom. Se cantar tristeza, também não está bom. E por que Jesus então vai falar sobre essa questão de satisfação, ou se referir àquelas pessoas que estavam ouvindo o que ele estava falando, que estavam vendo o que estava acontecendo, que tinham ouvido a mensagem de João, e ele vai falar: a quem eu vou comparar esta geração? Essas pessoas que estão me ouvindo, a quem é que eu vou comparar? E ele vai falar exatamente sobre a falta de entendimento, e porque a falta de entendimento dessas pessoas gerava essa insatisfação em seu coração, de tal maneira que nada estava bom. A primeira questão aqui é que essas pessoas não entenderam a mensagem de João Batista, que é a personagem central nesse momento que Mateus vai registrando. Veja que eles não entenderam que João tinha uma mensagem, o verso 12 afirma isso. Desde os dias em que João anunciava a sua mensagem, até hoje o reino dos céus tem sido atacado com violência e as pessoas violentas tentam conquistá-lo. João tinha uma mensagem, nós vamos ver qual era, e as pessoas queriam tomar esse reino do qual João falava à força. Eu vou conquistar e eu vou ter ele para mim. E Jesus então fala que João tem a mensagem, que as pessoas atacam esse reino, esta mensagem tentando conquistá-la com violência, e que esta mensagem que João vem fechar nesse momento, era falada por todos os profetas e pela lei de Moisés. E que João então é este Elias que era pregado, que era ensinado, que era esperado por aquela geração. João pregava uma mensagem que não foi aceita, por isso que as pessoas tentavam não conquistá-lo através do arrependimento, mas pela força, tendo outros argumentos para se tornarem filhos de Deus. Era preciso voltar o seu olhar para os profetas do Antigo Testamento, para entender que havia o reinado do Messias a ser dirigido, a ser efetivado no coração destas pessoas. Haveria um Messias que restauraria o relacionamento com Deus. Então estas pessoas não entendiam a mensagem de João, lhes faltava entendimento. Elas também não entenderam a respeito ou o chamado ao arrependimento. João pregava o arrependimento de pecados. E eu quero aqui lembrar daquilo, como é que era essa mensagem de João, lá em Lucas capítulo 3, preste atenção o que é que Lucas registra a respeito deste João pregando para as pessoas. Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar dizendo: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está perto. Essa era a mensagem de João. A respeito de João, o profeta Isaías tinha escrito o seguinte: alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. João é este que vem à frente do Senhor que vai passar, gritando para as pessoas: preparem o caminho, coloquem as suas vidas de maneira correta. Se você tem uma vida que é morro, que sobe e desce, é a hora de tornar esses morros aplainados, um caminho reto diante do Senhor. E João tinha uma característica muito específica, muito clara. Ele chamava a atenção pelo seu comportamento estranho. João usava uma roupa feita de pelo de camelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel do mato. Os moradores de Jerusalém, da região da Judéia e de todos os lugares em volta do rio Jordão iam ouvi-lo. Eles confessavam os seus pecados e aí João os batizava no rio Jordão. Mas alguns fariseus e saduceus, que eram duas seitas dentro do judaísmo, vinham para serem batizados por ele. Só que diante dessa aproximação destes religiosos, João respondia de uma maneira dura: ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. E não fiquem dizendo uns aos outros: Abraão é nosso antepassado. Pois eu afirmo a vocês que até destas pedras Deus pode fazer descendentes a Abraão. Estas pessoas
não entendiam que João estava pregando o arrependimento dos pecados, e que arrependimento de pecados é uma mudança de comportamento. A mente deles continua afirmando assim: João, eu não preciso me arrepender, porque eu sou descendente de Abraão. O meu sangue, a cor da minha pele, o nome da minha família é descendência de Abraão. E João está falando para eles: você não está entendendo que até destas pedras Deus pode suscitar descendentes a Abraão, que é preciso haver um arrependimento dentro do coração. Deem frutos de arrependimento. Esta é a expressão que João usa na sua versão. Mostrem que vocês de fato estão arrependidos. É mais do que simplesmente dizer que se arrependeu, e muito mais do que continuar afirmando de que eu sou merecedor de ser filho de Deus, porque eu sou descendente de Abraão. Talvez nos tempos modernos as pessoas digam assim: olha como a minha vida é correta, olha como eu faço tudo bonitinho, e como eu sou merecedor de ser chamado filho de Deus. João pregava a confissão de pecados, de uma transformação de vida. Por isso que ele dizia: arrependam-se dos seus pecados, confessem os seus pecados e mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. Pecado é um problema sério e está no centro da mensagem do Evangelho, porque o Evangelho é a solução para um problema que surgiu lá no Éden, quando o ser humano se afastou de Deus, decidiu ser rebelde, decidiu ser independente, decidiu caminhar os seus caminhos. Mas aí vem o Evangelho falando: olha, se você se arrepender desses pecados, você volta a ter um relacionamento com Deus, você volta a ser adotado na família de Deus, e você passa a ter esse relacionamento de filho de Deus, verdadeiramente. Lá em Lucas, no capítulo 3, então, ele fala que as multidões iam encontrar com João. João repreendia aqueles que queriam apenas formalizar aquele ato do batismo, mas que não tinham um arrependimento verdadeiro no seu coração. E alguns que estavam por ali, entendendo esta mensagem dura de João, perguntavam assim para João. Lá em Lucas está registrado isso. Então o povo perguntava: o que nós devemos fazer? E ele respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tiver comida, reparta com quem não tem. Alguns cobradores de impostos também chegaram para serem batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? Não cobrem mais do que a lei manda, respondeu João. Alguns soldados também perguntavam: e nós, o que devemos fazer? E João respondia: não tomem dinheiro de ninguém, nem pela força, nem por meio de acusações falsas, e se contentem com o salário que recebem. A esperança do povo aumentava diante daquilo que João pregava. Arrependimento é transformação da nossa mente. Estas pessoas provavelmente continuavam fazendo a mesma coisa até que tiveram um encontro com Jesus. Era comum e normal para eles terem 2 túnicas, enquanto alguém estava sem nenhuma, passando frio, até que tiveram um encontro com Jesus. E aí eles conseguiram olhar para aquela pessoa que estava passando necessidade e entendê-lo como seu próximo e como sendo sua responsabilidade cuidar dele. Eu tenho 2 túnicas, eu vou cuidar desse próximo que está em necessidade. Eu tenho mais comida, eu vou tratar desse meu irmão que está passando por necessidade. Aqueles cobradores de impostos eram famosos por extorquir as pessoas. Até o dia que eles se encontram com Jesus. Você se lembra da história de Zaqueu? Até o dia que ele recebeu Jesus gostoso em sua casa para um banquete, e naquela conversa com Jesus, a sua mente se abriu, o seu coração se abriu: eu vou devolver aquilo que eu roubei das pessoas, eu estou disposto a colocar a minha vida em ordem. E esses soldados, olha, a gente pode pensar hoje, quantas vezes a gente ouve notícias de que algum policial extrapolou no seu trato com alguém. Gente que tem morrido porque o outro pôs o joelho no pescoço, ou acabou atirando quando não deveria atirar. Naquele tempo os soldados tinham espadas. Lembra que Pedro tirou a orelha do servo Malco? Então as coisas lá eram terríveis também. E esses soldados achavam que isso era normal, como hoje nós temos na nossa sociedade. Tanta gente que acha que é normal matar a mulher que o rejeitou. Alguém perguntou: por que a gente tem que ter uma lei Maria da Penha? Porque tem gente matando mulher todo dia.
porque acha que isso é normal. E esses soldados, então, quando tem um encontro com Jesus, a sua mente muda. Eu não posso mais extorquir as pessoas. Essas pessoas são responsabilidade minha. E arrependimento é isso, a mente muda e o comportamento também é transformado. E é o que João fala para essas pessoas. Fruto de arrependimento é transformação no comportamento. Porque a mente mudou. Não é porque alguém está me obrigando, mas é porque a minha mente foi transformada. João também pregava contra a incredulidade dessas pessoas que, e quando ele fala, quando João viu muitos fariseus e saduceus vinham para serem batizados por ele, disse: ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão desse terrível castigo de Deus? E essas pessoas continuavam incrédulas, insistiam na sua posição, continuavam: João, você está sendo duro demais, nós somos descendentes de Abraão. Isso significa incredulidade, não aceitar a mensagem deste evangelho, a mensagem que João estava pregando. Não é você ter dúvidas, as suas dúvidas são uma opção de não tomar uma decisão. Conversava recentemente com alguém e nós nos lembrávamos dessa verdade, que não tomar uma decisão já é uma decisão. E essas pessoas que querem arranjar um outro argumento contra aquilo que João está falando, está tomando uma decisão de não aceitar um chamado ao arrependimento do pecado, uma transformação de vida. Por fim, estes homens não entenderam o ministério que João estava realizando. Veja que Jesus disse que todos os profetas do Antigo Testamento vinham falando a respeito deste reino. A gente vai lembrar que Isaías profetizou a vinda de Cristo Jesus, que Miqueias profetizou onde Jesus nasceria, e eles estavam falando desse Messias que agora está diante deles, e que João vinha pregando recentemente. Olha, estou preparando, arrependam-se, porque aquele que está para chegar, do qual eu não sou digno de amarrar nem as sandálias dos seus pés, está por vir, o reino de Deus está próximo, arrependam-se. E é por isso que João é considerado este homem maior do que todos, porque ele recebeu a missão mais importante. Todos profetizaram a respeito do Messias, mas João Batista foi o precursor, foi aquele que, vamos dizer assim, passou o bastão para a mão de Jesus. Daqui em diante não tem mais profeta que vai falar a respeito desse Messias que está chegando. A partir deste instante, o Messias está entre nós. O enviado de Deus está entre nós. Mas o grande problema que nós temos aqui ainda é que eles também não entenderam a mensagem de Jesus. João é aquele que não come nem bebe, se veste de uma maneira diferente. E nós podemos pensar na lei do Antigo Testamento, que era marcada por uma austeridade, porque ela era uma série de nãos aos instintos da humanidade. Não roube, não furte, não adultere, não diga falso testemunho, não tenha outros deuses diante de ti. Dos 10 mandamentos, somente honra teu pai e tua mãe é positivo, todos os outros são negativos, para dizer o que o ser humano não deve fazer. Mas nós aprendemos que Jesus é o sim de Deus. Ele é aquele que é uma afirmação de Deus de que todas as coisas, tudo que Deus quer, que a soberania de Deus se manifesta através de Jesus. Ele é o sim de Deus. Os propósitos de Deus, as promessas de Deus, o poder de Deus se manifesta através de Jesus. É por isso que quando os discípulos de João vêm perguntar para Jesus, amando de João, é você o Messias? Ou eu devo esperar outro? E Jesus tem que tirar as dúvidas. Tinha muita gente, vamos nos lembrar que os fariseus e saduceus, eles foram até o final do ministério de Jesus, com dúvidas no coração, que não são só dúvidas, são uma decisão de não crer. Jesus respondeu, voltem e contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Digam a ele que os cegos veem, que os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o evangelho. E felizes são aqueles que não abandonam sua fé em mim. Porque agora em Jesus não é mais o que nós não conseguimos ou que conseguimos não fazer. As coisas das quais eu me afasto,
mas as coisas que agora podem acontecer na minha vida por causa de Jesus. Digam para João, todos estes milagres que estão acontecendo, que é a manifestação do poder de Deus, Deus resolveu entrar na história através de Cristo Jesus, para que o sim de Deus finalmente acontecesse. E isso está acontecendo aqui, ó, coxos estão andando, cegos estão vendo, gente está sendo ressuscitada. Acontece. É o sim de Deus que está sendo realizado, a afirmação da presença e da ação de Deus. Olha o que está acontecendo. É quando quanta gente a gente conhece que para a qual a gente não dava nada. Era um Zé Ninguém, era terrível, mas teve um encontro com Jesus. E as coisas começam a acontecer na vida desta pessoa, não em termos materiais, mas nessa transformação da sua mente, por exemplo, do seu coração. Eu creio neste Jesus, eu creio neste poder de Deus. Eu entendi que a morte de Jesus na cruz, nós vimos isso hoje pela manhã, que a morte de Jesus na cruz paga a minha dívida diante dele. E por causa desse pagamento, agora eu posso ser filho de Deus. Isso faz sentido no meu coração, isso aquece o meu coração. E isso faz com que eu compreenda que é tudo pela fé, através de Cristo Jesus. Jesus está falando, essa geração não compreendeu a mensagem de João, não compreendeu o seu ministério, não compreendeu o seu apelo ao arrependimento e não está compreendendo a palavra que Jesus traz de arrependimento pela fé. Por isso que ele diz, a quem eu posso comparar as pessoas de hoje? A quem eu vou comparar esta geração? E aí ele fala exatamente dessa insatisfação crônica dessa geração. João Batista João Batista jejua e não bebe vinho, e todos dizem ele está dominado por um demônio. E o Filho do Homem come e bebe, e todos dizem, vejam, este homem é comilão e beberrão, e amigo dos cobradores de impostos, de outras pessoas de má fama. Jesus está dizendo assim, que essa insatisfação crônica, se quando a gente está satisfeito, a gente está contente, a gente tem prazer que vem de uma realização, de um suprimento que alcançou a nossa vida. O salmista lembra que Israel deve descansar em Deus como uma criança que acabou de mamar. Não é? Amor, estou satisfeito. Aí eu posso dormir tranquilo. Você já também chegou em casa depois do dia de trabalho, comeu aquela janta gostosa, e deita assim, satisfeito, toma aquele banho gostoso, jantou e cama gostosa, deita e dorme tranquilo e satisfeito. Você está contente, você está suprido de tudo. Mas o insatisfeito é exatamente o contrário. Ele tem um desprazer, nada está bom. Essa comida, essa janta podia ter sido melhor. Esse colchão já tem um buraco no lugar que eu deito. Está quente demais, está frio demais. E Jesus está falando, você já passou por isso? Quando está frio demais. Quando está quente demais. Quando chove é porque chove. E nunca a gente é capaz de falar, Senhor, graças a Deus, que hoje a gente está vivo. Graças a Deus, enxergar estas coisas. Jesus está falando disso. E meus irmãos, o que essa falta de satisfação, ou essa insatisfação crônica revela a mim? Revela a meu respeito e a seu respeito. Eu não quero aqui que você fique procurando alguém que é insatisfeito crônico. Eu quero que você olhe para dentro de si mesmo, para poder pensar a respeito disso. Porque quando Jesus mostra essa geração que é insatisfeita, quem é que eu vou comparar esta gente, dessa geração? Gente que tem uma falta de entendimento da palavra. A falta de entendimento da palavra faz com que eu me torne insatisfeito. Quando eu leio esse texto que a gente leu aqui em Romanos, que fala exatamente isso, olha, Edivaldo, presta atenção.
você que está me ouvindo, você que está em casa, você que está aí na galeria, presta atenção numa coisa. Jesus, o Pai, Ele entregou o seu Filho para morrer na cruz. E Ele resolveu com isso o maior de todos os problemas que você tem. Onde você vai passar a sua eternidade? Esse é o grande problema. Se eu nunca for para a Disney, se eu não tiver uma casa de 2 milhões de dólares, se eu não tiver visitado 150 países do mundo, e se eu morrer com essas frustrações no coração, isso não se compara ao fato de eu saber assim, olha, quando eu fechar os olhos nessa vida, eu vou abrir os meus olhos na eternidade, na presença do Senhor. Esse é o maior problema. Esse é o grande problema que Jesus resolve. Mas Paulo fala assim, olha, você está entendendo o que Jesus fez por você, o que o Pai fez por você? Esse era o grande problema, e o maior, ele resolveu. Por que ele não daria, juntamente com ele, e de graça, a solução de outros problemas? Quando eu leio isso, eu vou para a palavra, e a palavra me traz entendimento, ilumina a minha mente, desvenda o meu olhar para a realidade que eu estou vivendo, meu coração se enche de paz. Quando leio o texto da palavra, ela me convoca, ela faz um apelo para que eu creia. Por isso que a gente está discipulando as pessoas, olha, leia a Bíblia e entenda que quando você começar a ler a Bíblia, abrir sua Bíblia para ler a sua Bíblia, Deus vai falar com você. A Bíblia é Deus falando para você crer, para sua fé ser fortalecida, para receber uma direção para a sua vida. E o grande problema daquelas pessoas, a sua insatisfação estava intimamente ligada à sua falta de conhecimento da palavra. Se eles se lembrassem que todos os profetas apontaram para este Messias, eles reconheceriam Jesus. Se eles conhecessem a palavra, e a resposta de Jesus para João é essa, olha, fala para João, a resposta é essa. E Jesus está falando exatamente aquilo que Isaías diz que o Messias vai fazer. Ele vai agir com poder, e coxos vão andar, cegos vão ver, o evangelho vai ser pregado aos pobres, vai alcançar essas pessoas. Quando os discípulos de João deram essa resposta para ele, sabe o que aconteceu com o coração de João? Ele creu, ele teve paz. E é interessante, você assistiu a série The Chosen, João chega para Jesus e diz assim, o meu coração é teu. O meu coração é teu. Eu creio. E agora, eu me acalmo diante disso, eu sei que você é o Messias. Lembra de Pedro, quando olhou para Jesus e disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo? Eu sei quem é o Senhor, e o meu coração pode se acalmar com isso, com essa certeza que muda o meu coração. Aquele povo tinha uma falta de conhecimento, de entendimento da palavra. E era por isso que eles eram incrédulos. Sabe a dúvida que domina o seu coração? Sabe a incredulidade? Será que Deus faz isso? Pô, vamos orar aqui pela irmã Rose. O que isso muda? Não é? Vai fazer o exame. O que isso muda? Essa incredulidade que domina o coração. Que, né, às vezes tem pessoas que falam, mas orar pela internet? O que isso muda? Qual o valor disso? Essa incredulidade que domina o nosso coração por vezes, meus irmãos, por causa, e que não nos faz dar que não deixa que o nosso coração seja intenso diante de Deus. Que a gente não tome uma atitude de acordar 10 minutos mais cedo, para falar assim, hoje eu vou acordar e a primeira coisa que eu vou fazer é falar com meu Deus. Aquilo que foi falado na sexta-feira, sabe, a gente terceiriza a nossa responsabilidade. Eu não tenho tempo, porque eu trabalho muito. E fica jogando a culpa no trabalho, são 2 erros, né? Você não tem tempo e ainda joga a culpa para um terceiro. E essa incredulidade
não permite que eu seja intenso e que eu me comporte de maneira morna. E por fim, meus irmãos, a insatisfação que a gente carrega no coração da gente revela a nossa falta de entendimento da palavra, a nossa incredulidade que domina o nosso coração e o nosso apego ao pecado. Aquela geração é uma geração que continuava pecando e só se arrepende quem consegue dividir a sua túnica, o excesso de comida que tem, nem excesso, aquilo que você tem a mais que o outro. Não está em excesso, é que você tem a mais que o outro só. Você não precisa falar assim, olha, está sobrando dinheiro na minha conta para eu poder investir no reino. Está sobrando comida na minha despensa para eu poder entregar na igreja. Porque não é resto que Deus está pedindo, aquelas sobras. Lembra daquelas pessoas que iam entregar os dízimos, as suas ofertas no gasofilácio? Jesus falou, olha, esses ricos, eles estão entregando das sobras que eles têm. Então não é de sobra que Jesus está falando. Está falando desse coração intenso que vê no outro, vê a miséria do outro e se compadece dele. O que eu quero terminar dizendo para você? Que a gente só consegue tratar o pecado na nossa vida quando a gente tem um aprofundamento na palavra. A gente perde tanto tempo com tanta coisa. Eu fiquei sabendo que o Brasil perdeu o último jogo. E teve um tempo que eu sofria com isso, que isso era um problema muito grande. O Brasil não vai ser o primeiro do ranking mais. Eu lembro de um tempo que a firma liberava a gente mais cedo, a gente saía correndo do emprego, entrava no ônibus abarrotado, para poder chegar em casa e assistir jogo de Copa do Mundo. Como se isso fosse assim a coisa mais importante da nossa existência. E a gente perdia tempo, perdia sim, era um entretenimento muito bom, mas que fazia às vezes com que a gente perdesse coisas boas da nossa vida. A gente tinha tempo para jogar bola, para ir no estádio, mas não tinha tempo de ler a Bíblia, de fazer parte da escola dominical, de um pequeno grupo de estudos. A gente ouvia radinho, e eu lembro que eu ganhei de presente um radinho para poder ouvir os jogos, aquela coisa, né, um presente caríssimo na época. E a gente tinha tempo para essas coisas, mas quando chegava na hora da escola dominical, o professor leu a leitura bíblica da semana, trouxe vinho, não tinha tido tempo de ler. Meus irmãos, sabe o que é isso? Esse apego ao pecado não é o diabo, não é a falta de tempo, não é a correria da vida moderna, são as opções que eu e você fazemos. Nós decidimos estas coisas. E só um confronto com a palavra, talvez você esteja olhando para mim aqui, o pastor chato pra caramba, né? Fica falando de pecado, eu vim aqui para ouvir uma palavra boa. E o pastor fala de pecado. Mas se você pegar a sua Bíblia sozinho, você entrar no seu quarto, deixa Deus falar com você. Não, pastor, deixa Deus falar com você. Aprofunde-se na palavra, e ela vai te levar ao arrependimento, a confessar pecado, a ver estas coisas, e a abandonar o pecado, por causa deste aprofundamento na palavra. E vai te ensinar a viver pela graça. João pregou o batismo do arrependimento. Vocês precisam se arrepender dos seus pecados. Larga isso. Senão vocês não são filhos de Deus. E teve gente que rejeitou o apelo ao arrependimento de João. Mas Jesus falou assim, feliz aquele que não se arrepender da sua fé em mim. É pela graça. O que você precisa fazer? Precisa ter fé em mim. Acreditar que eu sou o Messias. Você vai acreditar que o meu sacrifício perdoa os seus pecados e te adota na família de Deus. Você precisa entender, se você se aprofundar na palavra, que Deus tem uma graça que acolhe. João, se aqueles homens chegassem para Jesus e falassem assim, eu já extorqui muita gente, foi o que Zaqueu fez. Eu já extorqui muita gente, mas quando Jesus entrou na sua vida, Zaqueu mudou. Estes homens que estavam prontos para a violência, tiveram que ter o seu coração mudado. Jesus tinha um discípulo, Simão o Zelote,
que era um homem violento, era um homem que estava disposto a matar para libertar Israel. E teve seu coração transformado por Jesus. A graça acolhe a todos. Ninguém aqui é mais pecador que ninguém. Todos pecaram. E todos igualmente precisam da graça de Deus. A graça acolhe. A graça também é a graça que opera na nossa vida, que transforma, que fortalece. É por isso que esses homens, que João pregou o batismo do arrependimento, que chegaram a um ponto e falaram assim: o que eu devo fazer para me arrepender dos meus pecados? Você precisa mudar a sua vida. Em Jesus, a graça de Jesus nos acolhe. A graça de Jesus opera em nós. Ela nos transforma, de tal maneira que eu não vou fazer... Lembre-se sempre da atitude de Zaqueu. Eu sei, se eu extorquir, eu vou fazer isso. Jesus não precisou cobrar de Zaqueu isso. Foi algo que Zaqueu sentiu no seu coração. E Jesus disse assim: hoje houve salvação nesta casa. Porque passou por este arrependimento, recebeu a graça de Jesus. Zaqueu não era uma pessoa assim digna. As pessoas reclamariam de Jesus, ou reclamavam de Jesus, exatamente porque foi jantar na casa de um publicano pecador como Zaqueu. Porque a graça acolhe. A graça não faz distinção de pessoas. Ela olha para todos como pecadores. E se lança a todos, lança um apelo a todos. Eu queria convidar você. Você pode viver uma vida de choro, de lamento, de reclamação o tempo todo, parecendo que você está sempre num velório, sem esperança. Ser uma pessoa insatisfeita com tudo, reclamar de tudo, da sua vida e da vida dos outros, das circunstâncias da vida. Ou você pode abrir o seu coração para Jesus fazer uma transformação e oferecer uma vida de alegria, uma vida de contentamento. Não importam as circunstâncias. Eu sei que Deus já deu o seu melhor para mim. Ele não vai me negar bem algum. Aliás, o salmista falava isso: ele não negará bem algum aos que vivem corretamente, aos que vivem pela fé em Jesus Cristo. Eu quero te convidar a fazer essa escolha. Hoje você pode escolher isso. Nós que já somos, você que já conhece a Jesus, não fica aí no seu lugar, senão eu já sou crente há 30 anos, 40 anos, 50 anos. Sai desse pedestal, porque Jesus está te convidando a tomar uma decisão hoje. E vai convidar você a fazer isso amanhã também, quando você acordar, e ao invés de falar assim: nossa, hoje é segunda-feira, meu Deus, que... eu tinha uns colegas que falavam que acordavam segunda-feira já de porre. Na segunda-feira. Você acordar e olhar a vida e falar assim: meu Deus está comigo. O meu Deus está comigo. Eu estou satisfeito com o que Ele está oferecendo para mim. Como o salmista diz: enquanto os seus amados dormem, Ele cuida daquele dia. A gente tem esse sentimento dominando o nosso coração. Amém? Queria que você fechasse os seus olhos. E como eu disse, fizesse uma reflexão se as suas escolhas têm levado você a viver uma vida de insatisfação. Lembra que eu tenho dito que muitos dos problemas que nós enfrentamos é por causa das nossas escolhas. Porque a oferta que nosso Deus tem para nós, a oferta que Jesus tem para a nossa vida, é uma oferta de contentamento, de rendição, de compromisso, de intensidade e de satisfação, de contentamento. Fala com Deus agora que você quer exatamente isso para a sua vida. Deus querido, nós te agradecemos, porque o Senhor está aqui. Perto está o Senhor. O reino de Deus já chegou. O Senhor o inaugurou. E o Senhor é que o instala, que o efetiva no nosso coração. Oh Deus, faz isso agora,
na vida de cada um de nós. Que ninguém perca a oportunidade de abrir-se para a tua graça. Que ninguém resista. Que ninguém mantenha-se na incredulidade. Que ninguém fique apegado ao pecado. Mas que possam receber a tua mensagem. Que o reino de Deus chegou. Que o teu amor se manifestou. Que o seu poder está à disposição. Ó Deus, ouve a nossa oração. Quebranta e nos transforma. É a nossa oração no nome precioso do Senhor Jesus. Amém, ó Deus.